Uma notícia foi publicada no portal G1, informando que uma massoterapeuta que frequentava esses cursos de empreendedorismo feminino, etc. e tal, acabou conhecendo uma pessoa que lhe ofereceu a oportunidade de revender painéis solares e tal, com uma nova tecnologia, uma tecnologia avançada. Ela topou a parada e de massoterapeuta ela se transformou numa empresária e fatura atualmente R$ 150 mil por mês. É surpreendente como algumas pessoas têm, né, competência, mas muita sorte, né, para de repente mudarem de vida como mudou a vida dessa massoterapeuta. Há mais de uma década, muita gente enveredou pelo caminho de ter aulas de coaching, de mentoria. Até hoje essas aulas seguem, né, com muita profusão. Mas nem todo mundo consegue chegar a um lugar que gostaria, porque empreender não é fácil, né? Você tem que ter talento, você tem que ter um bom negócio para desenvolver e habilidades, né, de comunicação, de network, etc. Enfim, uma série de predicados. E se existe alguém que está demonstrando que é realmente especialista no assunto, é o ex-coaching, como ele se denomina, Pablo Marçal, um fenômeno nas eleições paulistanas, que está chamando muita atenção, principalmente dos jornalistas, né? Os jornalistas têm por dever de ofício obrigação de investigar pessoas que do nada chegam a ter fortunas consideráveis. A Deolane Bezerra, por exemplo, milionária, está presa exatamente por ser uma influenciadora e de tanto exibir a sua fortuna, acabou sendo investigada pela Polícia Federal. O que significa dizer que os jornalistas cumprem a sua função, mas sempre desconfiam das pessoas que atingem um patamar mais elevado do que deveriam atingir. Esse é o papel da imprensa. O que não dá é que a imprensa seja preconceituosa contra pessoas que atinjam o sucesso, tanto midiático como financeiro. Se não há nada ilícito, se não há nada por trás desse enriquecimento, ora, vamos aplaudir o talento dessas pessoas. Marçal, é verdade, tem contra si algumas investigações e o jornalismo está implacável em torno do ex-coaching e possivelmente um seríssimo candidato a ir para o segundo turno nas eleições de São Paulo. Essa é a velha e tradicional imprensa. Farol de Limeira está no ar. Seis de agosto, ano é 2024, a partir de agora mais uma edição do nosso Farol de Limeira, lembrando que daqui a pouquinho, 10h30, teremos o nosso Debate Farol para você aqui nas mídias, nas plataformas do Farol de Limeira. Vou bater um papo logo agora no início com o Antônio Cláudio Bontorin, que estará comigo daqui a pouquinho lá no debate. Antes de mais nada, Bontorin, seja muito bem-vindo, um abraço, amigo. Um abraço, Beto, um abraço a todos que nos acompanham pelo Farol de Limeira desta sexta-feira, véspera de feriado da Independência, né? Mais um 7 de setembro, só que caindo no sábado, né? Então não será de todo um feriado. Enfim, estamos aqui para iniciar nessa sexta-feira o Farol e daqui a pouco no Debate Farol. É isso aí. Cláudio, nós somos do tempo que às vezes uma notinha colocada numa coluna, né, de grande penetração fazia mais estragos do que propriamente uma matéria inteira, né? A gente é bem desse tempo. E, nossa, doutor Olindo de Luca, a coluna que o Valfrido Salve escrevia com meu pai, enfim. E a dona Tininha não era só sociedade, não. De vez em quando ela põe uma notinha política lá que causava abalos na política local e tal, né? E tem uma jornalista lá, dois jornalistas, aliás, que são muito bem informados, né? O Lauro Jardim sempre coloca alguma coisinha lá nas organizações Globo e a Bela Megali. E você vê o que é uma notinha, né? Ontem saiu uma notinha dando as primeiras informações, ainda sendo construídas, dessa possível denúncia que a ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco, fez contra o outro ministro também, o Silvio Almeida, que é ministro dos Direitos Humanos e tal.
E hoje esse assunto está explodindo em todos os portais e tal, e até agora há pouco ouvi uma declaração do ministro Silvio Almeida rechaçando, a mulher já entrou no meio, a suspeita que pessoas que trabalhavam no próprio ministério do ministro Silvio Almeida tenham feito isso propositalmente. Fala-se de racismo, eu não entendi essa de racismo, porque a Aniele Franco é negra e o ministro é negro também, então não deu para entender essa da esposa do Silvio Almeida. Mas está aí, para quem gosta de confusão, Cláudio, temos aí um prato cheio que começou de uma notinha e hoje ganha as páginas dos principais portais do Brasil. Sim, Beto. Ontem à noite, o Instagram da Folha de São Paulo já trazia mais informações, né? E hoje o portal UOL e também a Folha trazem a questão dessa matéria, inclusive com o envolvimento daquele movimento que começou nos Estados Unidos, o Me Too, né? Que tem uma sede aqui no Brasil que chama Me Too Brasil, que foi aquele movimento que denunciou aquele produtor e diretor de cinema norte-americano que está até hoje encarcerado. Então, a notícia é realmente contundente por se tratar de um ministro dos direitos humanos, né? Envolvendo uma outra ministra também da igualdade racial, né? E ambos são negros, né? Ambos são ministros de Lula, e a denúncia teria partido dela, né? Conforme as informações, o Lula já sabia, já estava preparando o material para chamá-lo. Parece-me que ele não deve ficar no ministério, né? Ele deve ser substituído e deve entrar. Ele já pediu, inclusive, na própria Controladoria Geral da União e na Advocacia Geral da União, que investigue tudo isso, né? Pois está achando que partiu de alguém do ministério dele, né? Daí a questão da informação sobre racismo, né? Que seria um movimento orquestrado lá dentro do ministério. Agora nós teremos que ver as informações, ver até onde vai chegar, porque a gente sabe que ele foi pai recentemente, né? Então, é muito estranho isso estar ocorrendo, essas informações, mas com certeza o próprio governo já pediu uma apuração muito célere, porque a denúncia é muito grave, né? E precisa ser apurada. E, levando-se em conta tudo o que tem acontecido nessa questão de assédio, principalmente assédio sexual, é evidente que o próprio Silvio Almeida deve ou pedir demissão ou ser demitido pelo Lula, né? Ele não deve permanecer mesmo no ministério, porque é um agravante, né? É uma denúncia muito grave e acredito que vai mexer, sim, com a nova composição do ministério do presidente Lula, né? Essa questão de denúncia sobre assédio sexual, essa questão é sempre muito complexa, né, Cláudio? Porque pode ser, de fato, né, um assédio consumado, ou pode ser, às vezes, uma brincadeira de mau gosto, né, que se coloca numa situação de mais intimidade, de mais tranquilidade, e aí a pessoa pode confundir as coisas, se acha ofendida, né, ou se acha agredida, do ponto de vista moral e do ponto de vista, inclusive, sexual. Mas eu sempre acho muito complexo. Uma coisa que é ponto pacífico, Cláudio, que isso dificilmente nasce do nada, né? Dificilmente nasce do nada. Olha, Beto, a gente tem visto ultimamente aí na prática, né, que onde tem fumaça, logo tem fogo, né? A gente tem visto isso nas queimadas no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Então, eu não acredito que seja apenas uma fumaça, embora o discurso do ministro Silvio Almeida não deveria coadunar com uma atitude dessa natureza, né? Se ele de fato teve essa atitude, se ele de fato fez esse assédio e for comprovado, realmente é uma situação muito complicada para ele, né?
e ele deverá realmente responder por essa ação. Eu acho que agora a gente tem que esperar as apurações, né? Acreditar que ele vá, de fato, ser tirado do Ministério, né? Dos Direitos Humanos, e outra pessoa deve ser nomeada, né? E também que ele deva responder por isso, se defendendo com todo o direito à defesa do mundo, né? Mas a grande questão é, quando a denúncia sai, a primeira informação é que conta, né, Beto? Provavelmente, se ele for inocentado ou se ele não tiver nada a ver com isso, a marca já foi feita, né? É, o estrago já foi feito e ele vai ficar marcado por isso para sempre, mesmo que seja uma inverdade ou que seja uma notícia falsa, uma denúncia falsa, ou então apenas um vazamento desnecessário. Então, é aquela história, né? A primeira informação é que fica. Qualquer outra retificação não vai resolver mais nada na vida do ministro. Tá certo. Cláudio, rapidamente para a gente fechar, já vou bater um papo com o José Encinas. E o 7 de setembro, hein? 7 de setembro está previsto uma manifestação lá em São Paulo, aqui em Limeira não, né? Apenas os desfiles tradicionais. E mais uma vez que aí... Esse ano será no Parque Cidade? Aqui no Parque Cidade, né? É. Isso. Estamos vivendo um ano político, né, Cláudio? Você acha que haverá, de novo, aproveitamento da data para esse fim? Olha, Beto, todo e qualquer ato ele é por si só político, né? É evidente que o organizador mor é o pastor Silas Malafaia, né? Que por ser carioca deveria fazer o ato no Rio de Janeiro, não em São Paulo, né? Mas São Paulo já elegeu um governador carioca, né? Então não custa um pastor carioca vir para São Paulo organizar todo ato em si, manifestação dessa natureza, é política, vai ser usado politicamente com certeza. Nesse caso, talvez para alavancar os candidatos, né? Às prefeituras. Agora, vai depender da mobilização desse movimento, né? Eu acredito que se o tom contra o ministro Alexandre de Moraes começar a ficar elevado, eu acho que dessa vez os organizadores poderão ter problemas sérios com a justiça e talvez até amedronte os participantes, né? Mas vai ser um ato à tarde, às 14 horas, na Avenida Paulista, né? Com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não deve atacar o Alexandre de Moraes, porque ele tem as ações contra ele, né, criminais e políticas contra ele nas mãos de Moraes, e deve ser escalado aí um time com o Harten, né, do Novo, a Carla Zambelli, o Nicolas Ferreira, o Eduardo Bolsonaro, entre outros deputados radicais, né, da direita radical, né, para falar em torno disso. Então, vamos aguardar para ver como vai ser. Tudo vai depender realmente da mobilização. Com certeza, se a mobilização não atingir o objetivo, o discurso será mais fraco. Se houver um grande público, provavelmente o discurso seja mais forte e o Bolsonaro tem que tomar cuidado para não cair na armadilha de falar alguma coisa para não ser, de fato, prejudicado mais do que ele já está, né, pelas ações que ele cometeu no pós-governo, né, e ainda durante o seu mandato. Então, Beto, vamos ver, vamos aguardar para ver, né, essa movimentação. As movimentações cívicas não são na Paulista, mas em São Paulo, né? Em Brasília é a tradicional, em São Paulo também tem uma tradicional, né? Onde participam as autoridades constituídas, mas não é mais na Paulista, e nos outros estados também aquela comemoração tradicional, assim como aqui em Limeira. Vamos aguardar, vamos ver o que vai dar.
o que vai rolar, né, nessa manifestação e o que o Malafaia vai pregar desta vez, né? Ele vai ter um púlpito bastante à sua disposição ali para pregar à vontade, né? Tá certo. Segura então, Cláudio, daqui a pouquinho a gente volta a bater papo no Debate Farol aqui. Até já. Até já, até mais. Bateu um papo agora com José Antônio Encinas, que já está conectado conosco aqui. Alô, Encinas, seja muitíssimo bem-vindo, amigo. Um grande abraço. Grande abraço para você, Beto, e para todos que acompanham o nosso Farol de Limeira. Beleza, sextou, sexta-feira, vamos colocar a conversa em dia. José, deixa eu te perguntar uma coisa. Você costuma consumir beterraba com frequência? Beto, eu gosto muito de beterraba, mas não estou consumindo com frequência por causa do diabetes, né? De vez em quando dá vontade eu como um pouquinho, mas a gente sabe, né, que a beterraba tem muito açúcar, né, Beto? Então eu estou evitando, viu? Às vezes eu ralo assim um pouquinho numa salada para ela ficar uma salada mais bonita, né? Mas antes eu fazia ela cozida, comia, né, bastante, né? Eu gostava muito, mas estou evitando agora. Mas você dá uma cozinhada nela antes, né? Não, sim, mas se você quiser pôr na salada, Beto, fica muito gostosa, só ralar ela mesmo, né? Descasca e pega um pedacinho, rala junto com uma cenoura ralada e você coloca numa salada de alface ali, fica muito gostoso também, viu? Ah, que boa sugestão. A salada diz que faz muito bem pro coração, viu, Zé? Faz sim, Beto. Eu procuro, às vezes, para não ficar sempre a mesmo tipo de salada, né? Fazer isso, né? Às vezes eu pego um pedacinho de cenoura ou uma cenoura toda, né? Quando é para 3 pessoas, e um pedaço de beterraba também. Você espalha ali, ó, fica muito gostoso, viu, Beto? Ela fica com uma cor bonita, né? E aí parece que até mais agradável, gostoso de comer. Cenoura é um legume curioso, né? Só coelho mesmo que gosta, né? Eu não conheço alguém que seja doente por cenoura, não, viu, Zé Antônio? Olha, aqui em casa, vou falar, eu tenho 2 coelhas, viu, Beto? Minha esposa e minha filha gostam bastante, né? E eu faço bastante, né? Refogado, assim, com um pouquinho de alho, manteiga, fica muito bom, viu, Beto? O único jeito de cenoura, assim, que eu gosto particularmente, né, para combinar com os pratos, você dá uma dourada nos cubos de bacon. E aí você, antes dá uma leve cozinhada na cenoura e faz aquela fritada de bacon com cenoura. Mas daí é o tal negócio, né? A cenoura ajuda de um lado e o bacon atrapalha do outro, né, Zé? Aí também não dá. É verdade. Então tá bom. Ô, Zé, hoje, para minha alegria, do Bom Torim, também do meu querido Joaquim Neto, a Boa Morte ficou liberada logo de manhã para o trânsito, né? Então agora tá legal pra gente. Que bom, né, Beto? Assim, quando é obra nesse sentido, né, Beto? Quando estoura um cano, não tem jeito, você tem que fechar e fazer, né? O problema são aquelas obras que poderiam ser avisadas com antecedência, né? Olha, dia tal horário, nós vamos fechar em tal lugar para poder fazer. Daí você se programa para não passar por ali, né, Beto? Mas num caso como esse aí, que foi de um cano estourado, não tem como, né? Tem que realmente fechar e realizar aí o quanto antes, né? Para evitar esses transtornos no centro, né, Beto? Tá certo. Zé Antônio, alguma ocorrência que lhe chamou a atenção de ontem para hoje? Beto, ontem, Beto, nós tivemos 2 incêndios, Beto, aqui em Limeira. Olha só a coincidência, né? Assim, incêndios não em mato, né? Nem em mata. No período da tarde, Beto, não sei se você vai se recordar daquele antigo prédio onde funcionou o Carrinhos Rossi, Beto, que fica ali na Boa Vista, né? Próximo àquela baixada ali da Avenida Sargento Pessotto. Ali, Beto, nesse prédio já abandonado há mais de 15 anos, 20 anos, Beto, surgiram ali, né, labaredas e o fogo acabou tomando conta ali daquele prédio que está, né, fechado há muito tempo, né? Aí os bombeiros precisaram ir até o local, Beto, e, né, conseguiram conter o fogo. Segundo informações, esse prédio vai passar por demolição, né? Os antigos proprietários, aí, os donos vão, parece que demolir o prédio para depois fazer uma outra construção no local. Mas, enquanto isso, né, está fechado. A gente sabe que muitos moradores de rua procuram esses locais também fechados, né, Beto, que estão abandonados há muito tempo, para ficar por ali. Às vezes, vai ali
fazer uma fogueirinha para esquentar uma comida, alguma coisa, né, Beto? E acaba se espalhando, e não sei se foi esse o caso, agora a polícia vai investigar, mas aconteceu esse incêndio lá, e graças a Deus, sem maiores transtornos ali. Lógico, os vizinhos ficaram com o mau cheiro ali, né, Beto? Desses objetos queimados, isso aí acaba atrapalhando, né? E ontem à noite também, Beto, na Avenida Maria Tereza, ali no cruzamento com a Rua José Roque da Silveira, Jardim Santana, um caminhão, Beto, estava passando pelo local ali, transportando mudas de plantas. E ele acabou se enroscando na fiação elétrica, Beto. Então, acabou ali arrancando alguns fios. Com isso, houve um apagão no bairro, né? Bom, de passado um tempo, assim que a energia voltou nas casas ali, Beto, percebeu-se que algum fio, né, deve ter ficado ali solto e acabou gerando um incêndio, Beto, numa farmácia que fica ali nesse cruzamento, uma Farmavip, e acabou até que promovendo ali, destruindo alguns objetos, alguns medicamentos. Então foi ali um incêndio, Beto, não de grandes proporções, mas que causou danos aí aos proprietários aí dessa farmácia, Beto, localizada então ali no Jardim Santana, aqui em Limeira. Então, dois incêndios, né? À tarde, na Boa Vista, né? Nesse antigo prédio aí da Carrinhos Rossi, e à noite, numa farmácia ali, a Farmavip, no Jardim Santana, Beto. Perfeito, perfeito. Bom, a época infelizmente está propiciando, né, esse tipo de ocorrência aí. Ô, Zé, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O Juca Kfouri, tão logo, agora mudando para esporte um pouquinho, tão logo Sim, foi vamos lá. anunciado aí o corte do Pedro, né? Rompeu os ligamentos e tal. O atleta tinha sido convocado. Depois da Copa do Mundo ele não tinha sido convocado ainda, voltou para a seleção brasileira e no treinamento rompeu os ligamentos, está fora desta temporada. Aí o Juca Kfouri, minutos depois, fez um artigo, nossa senhora, só faltou chamar de sei lá o quê, a CBF, né? Culpando deliberadamente a CBF, relacionando o número de jogos, né? Do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, etc. e tal. E como se fosse culpa única e exclusivamente da CBF. Eu discordei desse comentário, embora muita gente fale sobre a CBF, mas tem que culpar o clube, né? Tem que culpar o treinador que não faz rodízio, tem que culpar, às vezes, preparação física que não é eficiente, mas eu não sei se a CBF tem tanta culpa assim nesse caso do Pedro, que ele ia ouvir sua opinião, amigo. Eu concordo com você também, Beto. Eu acho que assim, lógico, né? Até o próprio Paulo Vinícius Coelho, Beto, PVC, né, famoso jornalista, ele foi contra também essa opinião aí de que a CBF é culpada. Na verdade, Beto, é uma data FIFA, né? É uma competição organizada pela FIFA. Todas as eliminatórias pelo mundo, Beto, estão acontecendo agora, né? Tanto na Europa, aqui nas Américas, lá na Oceania, todo lugar está tendo jogos. Esses dias eu vi na propaganda na televisão, é o jogo China e Japão aí, eles estão jogando lá pela Oceania, né? E está vendo esses campeonatos aí. Ontem teve jogo da Croácia e Portugal, né, com o Cristiano Ronaldo marcando gols, ou seja, é uma data FIFA. Então, se quiser acusar alguém, teria que ser a FIFA, né? Porque o Pedro foi convocado, né, Beto? E ele é muito azarado, não é a primeira vez que acontece isso. Quando ele ainda era jogador do Fluminense, Beto, na primeira convocação que ele teve, ele também sofreu uma grave contusão no outro joelho, né, e ficou também muito tempo parado, sem jogar, né? E ele realmente é muito azarado toda vez que ele é convocado, não foi nem a primeira nem a segunda vez, Beto. Outras vezes também ele foi desconvocado por apresentar contusão, né? Então, eu não vejo também, Beto, como sendo aí um problema só da CBF, né? O que eu vi muitos flamenguistas reclamando, Beto, é o seguinte: ele teve aí uma contusão e ficou na coxa, né, no jogo contra o Palmeiras, né, ainda pela Copa do Brasil. E depois disso, Beto, ele fez todo um tratamento e ainda estava se recuperando, Beto, quando o treinador Tite colocou ele para jogar contra o Corinthians na última partida.
E ele, Beto, a única coisa que ele fez no jogo foi bater o pênalti. Ele estava muito mal fisicamente, ele não estava conseguindo acompanhar, ou seja, ele já não estava bem ainda, não estava pronto para voltar, né? Mas ele foi colocado em campo, então muitos estão criticando talvez o Tite por ter antecipado a volta do Pedro, né? E com isso ele agora sofreu essa séria contusão no joelho que vai afastá-lo aí dos gramados, Beto, por cerca de 8, 9 meses, né? Ou seja, para o Flamengo é terrível, né, Beto? Porque eles contrataram muitos jogadores, mas mais meio-campistas, defensores, atacantes mesmo, só veio o Michael, né, que acabou se contundindo também, né, Beto? Ou seja, o Flamengo parece que vai ter que contratar mais gente aí agora, mais algum atacante para substituir o Pedro, que não vai jogar aí por 8 ou 9 meses, Beto. Bom, embora não tenha a mesma característica, né, mas sorte que reintegrou o Gabigol, né? O Gabriel Barbosa, né? Mas também está machucado. Também está machucado. Também vai voltar logo, mas ele está machucado ainda, né? Tá certo. Bom, Zé, nós vamos fazer jejum então esse final de semana, né? Só tem a seleção brasileira hoje à noite. Depois volta quando? Segunda-feira? Na terça-feira nós teremos o jogo contra o Paraguai. Daí o jogo vai ser lá em Assunção, Beto, lá no Paraguai o jogo. Então vamos passar o domingo aí na cozinha, sei lá, fazendo alguma coisa. Não teremos o futebol. Bom, para quem gosta de futebol internacional, a temporada tá aí. Ô Zé, esse jogo que vai ter, que nós falamos ontem lá de futebol americano, vai ser no sábado, né? Vai ser amanhã. Não, vai ser hoje, Beto. Ah, é hoje? Vai concorrer no mesmo horário, praticamente, do jogo da seleção, né? Ah, é? Os dois jogos vão ser hoje, praticamente no mesmo horário, né? Caramba. O jogo da seleção vai ser em Curitiba, né? Da seleção brasileira. E o jogo lá na Arena do Corinthians vai ser às 9h30 também, Beto. 9h45, no mesmo horário, os dois jogos, Beto. Meu Deus, o jogo da seleção brasileira, sexta-feira, 15 para as 10. 15 para as 10 eu prefiro estar voltando já há muito tempo da festa. Hoje eu vou dar uma olhadinha aí na festa da Catedral, né? Os trabalhos serão abertos hoje. Vou dar uma olhada. O que eu fui em festa quermesse esse ano aqui, vou dizer uma coisa para você, viu, Zé? Foi uma grandeza, viu? Meu Deus do céu. Mas eu vou dar uma passadinha, só para dar um alô pro Padre Tadeu, que ele merece a nossa atenção, né? Sempre a nossa colaboração também. Mas vou dizer uma coisa para você, para mim já deu, viu? Para mim já deu. Vai lá comer um lanchinho de pernil lá para nós. Ah, louco. É isso aí. Tá bom, então o Ensinas para a gente fechar semana que... eu queria lembrar, semana que vem, não só para o Ensinas, mas para todos que nos acompanham, semana que vem nós teremos uma programação especial, além dos nossos podcasts que começaram essa semana, né? Autoestima 360 graus, na quarta-feira, na terça-feira o NinaCast, né? Teremos na terça-feira também um programa especial comandado pela Márcia, que volta, né? Finalmente, né? Márcia voltando aqui para bater papo com as suas amigas, com as suas, né? Com profissionais, aqui sempre às terças-feiras, sempre às 10h30. E na segunda-feira nós vamos abordar, viu, Ensinas, um pouco sobre a abertura da semana que marca o aniversário da nossa cidade, viu, amigo? Semana que vem é a semana de aniversário de Limeira. Isso, vamos falar sim, Beto, vamos falar sobre isso, né? Contar um pouquinho aí das nossas histórias como limeirenses, das nossas histórias como limeirenses, né, Beto? É interessante. E também de quem reside há tanto tempo, né, Beto? É bem legal. Muitas pessoas adotaram a nossa cidade aí, estão aqui e provavelmente vão ficar até os últimos dias aqui. Tá bom, é isso aí. Bom, eu vou para Serra Negra. Valeu, Zé, muitíssimo obrigado pela sua contribuição, um grande abraço e até segunda-feira, amigo. Grande abraço, Beto, ótimo final de semana aí para todos. Tchau, tchau. Muito bem, daqui a pouquinho tem o nosso Debate Farol, nós vamos agora a um rápido intervalinho, aliás, antes do intervalo, vamos ao boletim do nosso companheiro César Roberto. Tem pouca coisa para falar hoje, afinal de contas tem seleção brasileira, data FIFA, não teremos o Campeonato Brasileiro. Na sequência, um rápido intervalinho e eu volto daqui a pouquinho com o Debate Farol. Bom dia, Beto Lucato, tudo bem com você? Um grande abraço aos amigos que acompanham o nosso Farol de Limeira. Beto, ontem 2 partidas deram sequência à 7ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo
de 2026. Na Bolívia, a Bolívia não tomou conhecimento da Venezuela e goleou a seleção venezuelana por 4-0. Na Argentina, a Argentina também venceu fácil o Chile por 3-0. Teremos logo mais à noite, 8h30 desta sexta-feira, Uruguai e Paraguai. Nesta partida, o atacante Luizito Soares vai fazer a sua despedida, né, com a camisa da seleção celeste. Hoje também, 10h30 da noite, Peru e Colômbia, lá na capital peruana. E às 10 da noite, desta sexta também, no Couto Pereira, Brasil e Equador. A Argentina, com a vitória de ontem, lidera esta eliminatórias com 18 pontos. Uruguai é o segundo com 13, Colômbia terceiro com 12, Venezuela quarto com 9, Equador quinto com 8. O Brasil aparece na sexta colocação com 7 pontos ganhos. A Bolívia é a sétima colocada com 6, Paraguai o oitavo com 5, Chile é o nono colocado com 5 também, e o Peru é o último colocado com 2 pontos ganhos. Só lembrando que o Brasil jogará logo mais à noite, né, contra o Equador, e na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, o Brasil vai até o Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, para enfrentar a seleção paraguaia. Provável time do Brasil, Beto, para o jogo de logo mais contra o Equador: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Luiz Henrique, Rodrigo e Vini Júnior. Este o time definido desde ontem pelo técnico Dorival Júnior. Campeonato Brasileiro da Série B, Beto, 25ª rodada, ontem apenas uma partida. O Paysandu foi derrotado em casa pelo Amazonas pelo placar de 1-0. Novo Horizontino em primeiro, Mirassol em segundo, Vila Nova em terceiro, Santos em quarto. São os 4 primeiros colocados. Os últimos 4, Brusque 17º, Ituano 18º, Chapecoense 19º e o Guarani é o último colocado nesta competição. É isso aí, são as poucas informações do futebol brasileiro, até porque data FIFA, né? Nós não teremos rodada do Brasileirão. Já não tivemos no meio de semana e não teremos também no final de semana agora. Legal? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Meu amigo e minha amiga, você que necessita de um escritório de contabilidade de extrema confiança, eu indico Vitória Contabilidade. Abertura e encerramento de empresas, escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda, Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto. Uma boa sexta para todo mundo, sorte para a seleção brasileira logo mais, né? E um bom fim de semana para todos. Valeu, até segunda! Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, esse é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Corteirópolis e garanta o melhor negócio.
Muito bem, já estamos aqui no nosso debate farol desta sexta-feira. Olha lá o Bontorinho no aquário, tá tudo certinho, doutor Renan Félix aqui do meu lado. Olha lá, o Cláudio já tá, olha lá, pôs o óculos, agora sim, agora é o Cláudio. Antes de mais nada, doutor Renan Félix, muito obrigado por estar aqui novamente. Bom dia, Beto, bom dia, Cláudio, bom dia a todos que nos acompanham. É sempre um prazer quando eu sou convidado para participar desse programa maravilhoso, debater assuntos interessantes, coisas que eu gosto de fazer. Gosto de me comunicar, Beto. É sempre bom. Você sabe que nós estamos comunicando hoje, tem um comunicado da Santa Casa, né? Nós entramos no mês de setembro, um mês que é dedicado a várias campanhas, entre elas ao coração. Exatamente. Esse músculo tão importante que nós temos. Um músculozinho, né? Muito fundamental, né? É. Se ele cansar, azedou. Verdade. Bom, Torinho, seja muito bem-vindo, amigo. Um grande abraço. Um abraço, Beto. Um abraço, doutor Renan. Estamos aqui novamente nesta sexta-feira, né? Na segunda parte do Farol de Limeira com o nosso debate farol, né? Que retornou em sua segunda temporada, para estarmos tratando sempre de assuntos interessantes e de assuntos que digam respeito à Limeira, ao Brasil e também, por que não, ao mundo, né? Verdade, verdade. Aí, lembrando, a próxima semana teremos um debate farol especial falando sobre Limeira. Afinal de contas, estaremos a 2 dias do aniversário, 198 anos de Limeira. Vamos então às observações iniciais. O J. Neto cada vez mais competente, né? Ele tá rápido. Esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções. É isso aí, esse é o nosso debate farol, que em compensação o programa é recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. Vamos logo ao primeiro tema desta sexta-feira. Se não me engano, é um tema proposto pelo Bontorinho. Aliás, é um tema interessante porque nós estamos praticamente aí praticamente não, né? Estamos às vésperas do nosso 7 de setembro. Enquanto o J. Neto vai colocando ali, o Cláudio, para a gente não perder tempo, já vai falando do que ele quer discutir, ou seja, o 7 de setembro tem que ser, de fato, comemorado e exaltado. Cláudio, por favor, a sua proposta de hoje. Beto, nós já vivíamos numa época em que a história da independência, né, a história do 7 de setembro, já foi revisada, recontada, né, continua sendo a data da independência do Brasil sobre os domínios de Portugal, né? Então eu estou propondo esse tema justamente para perguntar, será que nós precisamos ainda fazer essa exaltação toda, né, ao 7 de setembro, porque nós não temos mais aquela teoria, né, da romântica do Dom Pedro levantando a espada, gritando independência ou morte às margens do Ipiranga, né? E também mesmo porque ela virou um movimento político, né? Tanto as comemorações oficiais, né, que são aquelas que têm os desfiles dos militares, da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos estudantes, em Brasília, em todas as capitais e municípios, né? Então, eu não sei se nós deveríamos continuar comemorando, porque ela já fugiu da sua proposta básica, né, que seria comemorar a independência do Brasil, né? Nós estamos hoje vivendo uma comemoração política, todas elas são políticas, né? Seja em Brasília, seja na capital paulista, nas capitais de outros estados, nos municípios, né? Elas sempre vão estar exaltando as autoridades que estarão no palanque e a demonstração de civismo fica para um segundo plano, né? Então eu penso que está na hora de nós repensarmos isso, ou voltarmos a uma prática apenas cívica, né? E deixarmos de lado essa comemoração política que tem sido usada, inclusive com movimentos e manifestações, como vai ocorrer amanhã na Avenida Paulista, em São Paulo. Que hora você vai? Cláudio, é uma coisa interessante, porque teve um artigo, eu vou sair um pouquinho do comentário para voltar nele já e depois ouvir o doutor Renan.
Teve um analista político que foi entrevistado pela Folha de São Paulo durante a semana, que disse que mais do que o espaço televisão e tal, né, principalmente as eleições da capital paulista, elas receberão muito mais o peso do que pode acontecer nesse 7 de setembro do que propriamente os reflexos da propaganda gratuita de TV. Só que tem um outro componente que eu vou colocar. Eu já vou voltar no assunto, Cláudio, sobre a comemoração, porque eu acho que remonta muito, e nós vamos falar muito sobre isso, entre os aspectos folclóricos de Limeira, na próxima segunda-feira, quando abordaremos aspectos do passado, né, da nossa cidade. Mas tem uma briga lá em São Paulo que é o seguinte: o Bolsonaro convidou todos os candidatos alinhados à direita que fossem até esse 7 de setembro. Haveria espaço para todo mundo. E aí a expectativa é da presença do Pablo Marçal. Mas agora, Cláudio, está acontecendo um negócio que é esquisito. Eu acho que o Bolsonaro vai ter menos relevância nesse 7 de setembro do que o Marçal, porque há a expectativa de que o Marçal faça um evento paralelo. Então, aí vai ser uma briga da direita com a direita. Então, eu quero ver o que pode acontecer. Chegamos, não? Vamos lá, doutor, as suas impressões. O 7 de setembro, como o Cláudio bem disse, enquanto momento histórico, ele tem sim uma grande relevância para todo mundo, todo brasileiro, né? Devido à história, o ato em si e o conceito que se remete, né? Uhum. O fato de não ser mais dependente emocionalmente, fisicamente, de qualquer outra coisa, no caso, né? Uma nação colonizadora, representa muito para todos nós, por mais que não tenhamos vivido esse momento. E isso se reflete, obviamente, nos momentos políticos. É sempre nessas horas que se reflete. O Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, nossa, travou aqui, ele transformou o 7 de setembro num verdadeiro comício da direita. Verdade. Isso é real, é fato, eu concordo. O Cláudio vai me parabenizar por isso, porque eu discordo dele em muitas coisas, mas quando é real eu tenho que concordar, né, Cláudio? Então, assim, ele realmente transformou isso num comício. Então, hoje se perdeu a ideia de que 7 de setembro foi um evento histórico, fato dado esse, de grande importância para o nosso país, e atrela-se muito o 7 de setembro à direita do Brasil. O que faz com que uma certa parcela da população, que é de esquerda, não se sinta representada e comece a entender com maus olhos um dia tão importante para o nosso país. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Um presidente fazer, logicamente, um comício 7 de setembro, direito dele e tal, não sei o quê, representa muito, né? O que a gente tem que trazer de volta é que o 7 de setembro não é ligado a Bolsonaro, nem ligado a Lula, nem ligado a ninguém. Ele é ligado à independência num país ao qual todos nós vivemos. E é motivo de orgulho para todos nós e deve ser motivo de orgulho. E não vincular isso a um partido e achar que aquilo é algo ruim ou dando demérito àquele dia tão importante para a nossa história. Então, essa é o meu ponto. Tanto é que nessa situação, o 7 de setembro é o evento do Pablo Marçal, é o evento do Bolsonaro. Não é o evento do país, né? Então, por mais que eu seja muito uma pessoa, eu sou cristão, sou de direita, sou alinhado ao governo Bolsonaro, apoio o ex-presidente Bolsonaro, mas entendo que o 7 de setembro é um evento público para todo mundo que se sente brasileiro. Se o cara vota no Lula, no Boulos, no Bolsonaro, vota no qualquer um, né? Tem que representar e tem que se sentir representado no 7 de setembro. Isso é a minha opinião sobre esse tema. Tá certo. A verdade é que o brasileiro sempre esculachou qualquer feriado relativo à pátria, né, Cláudia? Essa é uma grande verdade, né? Na realidade, era esse ponto realmente que eu queria chegar. É um evento importante, um evento cívico, mas que foi solapado pela política, né? É por isso que a gente pensa dessa forma, que eu penso dessa forma, né? Os desfiles de 7 de setembro em Brasília nunca teve discurso de presidente ou de quem quer que seja. Sempre foi um evento que apresentou as Forças Armadas, apresentou a Polícia Militar, apresentou as polícias, as forças de segurança, os estudantes brasilienses, mas nunca houve discurso político, né? Quem lançou a moda do discurso no desfile de Brasília foi o próprio presidente Bolsonaro. Então, eu acho que essa questão da política é que tem que ser deixada de lado. Os eventos de São Paulo, os eventos oficiais, com certeza não farão uso da política, espera-se que não, mas eles estarão representados justamente porque as autoridades vão estar lá, né,
entre eles o prefeito Ricardo Nunes, que concorre à eleição, e os demais. E em todos os municípios, em todos os estados onde haja autoridade que vá participar do desfile, vão estar representando-se, se representando e representando-se e apresentando-se à própria política, né? Então, eu acho que é isso que nós temos que retomar, essa questão da data cívica e esquecer um pouco essa data política que foi criada, né? Então, nós precisamos pensar nisso para podermos voltar a comemorar. Eu acho que a história real ela é bem diferente daquela que eu aprendi hoje. Ensina-se nas escolas a história de fato, não aquela história romântica que nós aprendemos, né? Mas é importante que isso aconteça. E essa história da direita contra a direita, o Pablo Marçal está realmente deixando a direita paulista e brasileira de cabelos em pé, né? Ele está atraindo aí para si um protagonismo que está deixando muita gente preocupada, não só a direita como a esquerda também. Muito bem. Eu vou cortar um pouquinho, vou pegar o gancho do Cláudio. Eu vou falar, Cláudio, eu concordo com você 100% nessa questão. E eu acho que isso é péssimo, porque o Pablo Marçal, ele tem seus méritos, logicamente, como todos nós temos. Tem também seus deméritos. Mas o que ele está fazendo é usar da política, obviamente, da campanha eleitoral, para benefício próprio. Ele não está pensando... Porque quando se fala em política, se pensa em coletivo sempre. Uhum. A direita no Brasil, ela não está no comando hoje. Então a intenção é que, se é direita, unir forças para que a gente concentre e não brigue entre nós. Agora, quando você separa Nunes de um lado, Marçal do outro, começa a brigar, a gente perde a eleição, perde voto, desune uma família que teoricamente é para ser unida, começa a se questionar os próprios valores. Isso é um desserviço para a população, na minha cabeça. Então é óbvio, se ele estivesse pensando no coletivo, ele tinha sim aberto uma linha de comunicação, um diálogo com o Ricardo Nunes, com o Tarcísio, com o presidente, alinhado isso internamente, para depois externalizar isso. Não, ele simplesmente resolveu ser candidato, pegou um partido e é candidato, né? É simplesmente isso. Ele pensa somente nele. E eu não concordo com isso. Tá? Concordo com várias coisas que ele fala, discordo de inúmeras outras que ele fala, o que ele prega também. Mas eu acho que nesse cenário era prudente sentar com os líderes da direita em São Paulo e ponderar. Falei, olha, serei candidato. Né? E não ficar atacando as pessoas em redes sociais como ele tem feito. Né? Que, inclusive, nós vamos falar desse assunto, que é um assunto muito importante. Quão difícil é as redes sociais nas eleições. Verdade. Né? Vamos ao segundo tema, então. Tá certo. 7 de setembro... Não, esse já foi... Esse é o primeiro, né? O 7 de setembro, que acabamos de abordar. Vamos ao tema número 2, né, do nosso programa de hoje, que diz respeito a algo que nós já comentamos de leve aqui no nosso programa, mas eu queria trazer o assunto novamente para a gente discutir, que é a questão da campanha curta, né? Nós temos já há alguns anos algumas eleições, campanhas mais curtas, né? Eu queria que vocês analisassem assim os benefícios, né, e os prejuízos que podem ocorrer durante uma campanha curta, né? Campanhas curtas, benefícios e riscos, né? Melhor dizendo, que são oferecidos principalmente aos candidatos. E eu explico por quê. A campanha curta ela tem alguns benefícios, porque ela é inegavelmente mais barata. Você não precisa ficar fazendo investimento durante muito tempo, aluguel de estúdio, fazer gravação, aquele negócio todo e tal. Mas o risco é que um tropeço... Pode ser fatal. Exatamente. Pode ser fatal. Aí que eu queria chegar. Porque nós tivemos debate aqui no meio da semana, aqui em Limeira, e eu não queria fazer juízo de valor, porque eu respeito todos os candidatos. Os 4 candidatos aqui à Prefeitura de Limeira merecem o meu respeito. O que eu fiz, inclusive, num artigo, foi uma avaliação técnica jornalística. E a gente tem que fazer, é dever de ofício. O médico não precisa fazer isso. Não. Um jornalista precisa. Então, fiquei até tarde ali, acompanhei o debate e tal. E houve uns escorregões, inegavelmente, principalmente de uma debatedora. E é uma coisa assim, havia tanta expectativa, né? E de repente uma participação que não foi tão boa, para não dizer que foi desastrosa, faz acender o sinal amarelo da campanha a um mês da eleição.
Então, para você construir uma imagem é difícil, né? Mas tudo desmorona quando não há um desempenho satisfatório. Então, eu queria a sua análise primeiro, doutor Renan, sobre essa questão de campanhas mais curtas. Isso pode ser perigoso. Campanhas mais curtas têm as suas vantagens, como você bem já mencionou, Beto, que é o valor agregado ser um pouco reduzido, porque menos tempo, menos... não digo menos desgaste, porque eu acho, na verdade, que o desgaste é até maior. Porque como o tempo é curto, o trabalho é dobrado. Quando se tem tempo, consegue se consolidando um plano de governo, uma proposta, né, com mais tranquilidade. Quando você tem uma campanha curta, você não tem o benefício do tempo. Então você tem que consolidar isso de forma rápida. E quando você precisa consolidar qualquer coisa de forma rápida, você precisa de muito trabalho e muita gente. Então, ao passo que se economiza em estrutura com o passar dos meses, se gasta em mão de obra. Né? Tá. Porque você precisa abranger os 4 territórios da cidade da mesma forma. Então, entendo dessa forma. A campanha mais curta, ela direciona um pouco mais, né? Porque assim, a campanha dura 45 dias, correto? Certo. 45, 50 dias. Então você tem 45, 50 dias para falar sobre as políticas públicas, para ver, para apontar, para mostrar propostas, enfim, aquele rito que a gente sabe que é seguido. Mas, ao mesmo tempo, começa assim, como em Limeira hoje temos 300 e tantos candidatos a vereador. 300 pessoas falando a mesma coisa. Batendo na mesma tecla. Então, fica aquele negócio. Só aparece nos 45 do segundo tempo. E é justamente os 45 dias finais. Exatamente. Então, eu entendo que fazer campanha é um pouquinho diferente, Beto. No meu conceito, fazer campanha é ser quem você é. Se você é uma pessoa que tem boas ideias, uma pessoa que, no seu dia a dia, já se interessa por política, já se interessa pela sua cidade, basta você mostrar quem você é. Fica mais fácil. Quando você é um personagem montado, aí fica mais difícil. Exatamente. Porque você vai ter que construir uma figura, né, como a gente vem vendo em todos os âmbitos, principalmente lá em São Paulo, muitos deles ali são montados, e eles vêm construindo essa figura em 45 dias. Uma figura que a gente sabe que não é real. E só cola para quem não conhece. Porque quem conhece não cola, né? Então, assim, falando agora da campanha da nossa cidade, a cidade de Limeira, nós temos 4 candidatos à prefeitura de Limeira, dos quais eu particularmente conheço de nome assim 3. Um não conheço, não conhecia previamente, que é o candidato Mitsunaga. Os outros 3 candidatos são de Limeira, são de famílias limeirenses, são nascidos em Limeira, todos têm o seu prestígio. Então, assim, conhecemos, sabemos quem são. Né? É difícil de construir uma imagem diferente. Sim. Eles têm que trabalhar em quem são. Né? Então, nesse sentido, a campanha curta para eles é legal. Quando se trata de alguém desconhecido, quando a gente vê isso muito quando é eleição para deputado. O cara tenta construir uma imagem em 45 dias que uma pessoa que conhece um pouquinho mais a fundo, que é da cidade do cara, sabe realmente quem o cara é, desconstrói no mesmo instante. Então tem esse, se você desconstrói essa imagem faltando uma semana para eleição, tá na roça, porque não dá para construir de novo. Tá. Né? Então esse é o meu ponto. Acho que são boas, sim, mas para o candidato que efetivamente é sincero, é honesto, é verdadeiro, é aquilo lá que ele é mesmo. É como o Bolsonaro. O Cláudio vai concordar comigo. O Bolsonaro é aquele cara lá. Ele não é montado. Ele é aquela figura icônica, que come doce de leite no pão, que anda de reloginho da Cássio, né, que é bruto mesmo. Esse é o cara. Não tem o que inventar mais. Ele é daquela forma. É fácil mostrar como ele é. Se fosse para construir um Bolsonaro pacifista, que não fala palavrão, né, que não... enfim, né, muito liberal, não ia rolar em 45 dias. Cláudio, eu corro bastante em Serra Negra de domingo lá, e eu vou dizer uma coisa para vocês, e lá, eu nunca caí lá em Serra Negra, mas já caí no Guarujá, já caí aqui em Limeira 200 vezes, mas quando você tem uma corrida de 7, 8 quilômetros pela frente, cair você levanta, né? Agora, você dá um tiro de 1.000 metros aí, de 100 metros, quando você cai, é duro, aí você perde mesmo. Então, numa campanha curta, um vacilo pode representar o insucesso dos seus objetivos, né?
Com certeza, Beto. Eu vou num raciocínio bem diferente desse do Dr. Renan, porque eu entendo o seguinte. Eu acho que a nossa propaganda, a nossa eleição, as nossas eleições, porque nós as temos de 2 em 2 anos, infelizmente, né? Elas são muito cortadas, elas são muito tolhidas pela justiça brasileira, ou seja, pelo TSE, que as organiza e as direciona. Eu sou particularmente muito favorável a uma campanha livre, como acontece nas campanhas americanas, sabe? Os candidatos aí se lançam, fazem as convenções, as pré-convenções, sem prazos para nada, sem prazos eleitorais. O único prazo é a data da eleição e pronto. Quem arrecadar mais vai ter mais dinheiro para fazer uma campanha de qualidade, quem arrecadar menos não vai ter condição, e aí o cidadão vai ter que apresentar, ou se apresentar de fato, como ele é e como deve ser uma campanha. Ou seja, ele vai ter que mostrar, para ele conseguir recurso, ele vai ter que mostrar que ele tem boas intenções e que ele tem capacidade para tal. Se ele não tiver a capacidade, ele não vai conseguir recurso e, com isso, ele não vai ter a sua campanha financiada. Então, eu acho que está na hora de acabarmos com isso, sabe? De acabarmos com o financiamento público de campanha. Eu sou contra esse fundão eleitoral que existe aí para os partidos, né? Eu acho que nós devemos voltar àquela questão da arrecadação de campanha pelos candidatos junto aos setores, a todos os setores. Cada candidato visita todos os setores, arrecada. Quem arrecadar mais faz uma campanha melhor, não tem limitação de propaganda, não tem limitação de nada, para que nós possamos ter e conhecer os candidatos. Essa forma de propaganda que nós temos aqui hoje no Brasil, tanto nas eleições gerais, que acontecem quando temos deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente, ou nas municipais com prefeito e vereador, é muito restritiva. Você não sabe mais nada, você não tem conhecimento. A gente só gosta dessa campanha curta no Brasil porque ela enche tanto o saco na televisão. Ela enche, mas nem tanto como era antigamente, que os programas tinham 1 hora de duração pela manhã, né, na rádio e na televisão, e 1 hora de duração à tarde pela rádio e pela televisão, e todos os partidos participavam, né? Hoje nem todos participam, né? E eu acredito que nós deveríamos copiar esse projeto. A Justiça Eleitoral cumpre organizar e disciplinar a campanha, mas ela devia ter liberdade total, dar liberdade total a todos os candidatos para arrecadarem os fundos e fazerem suas campanhas da forma como melhor entenderem naquele momento. Eu acho que é isso. Eu não acredito nessa questão nossa que temos hoje no Brasil aí, essa campanha muito, como diria, muito engessada, redondinha, muito engessada, né? Eu acho que devemos parar com isso. Seria quase 5 bilhões a menos gastos pelo governo com dinheiro público, né? E cada um que se vire com o seu dinheiro, cada um que procure a sua condição melhor para poder lançar candidatura. Se não lançar, acabou e pronto, não lança e ficamos por aí. É o melhor exemplo. Os Estados Unidos é o melhor exemplo nesse sentido de propaganda e de eleição. Cada um corre atrás e boa. Tá certo. Bom, eu até lançaria, viu, Cláudio, um desafio aqui, né? Que algum dos 300 e tantos candidatos a vereador em Limeira dissesse pra gente que está satisfeito com a verba que recebeu do seu diretório. Não chega para ninguém, isso aí a gente sabe. Olha, não chega, Beto. Deixa eu só dar um patamarzinho aqui nessa questão. Quem mais recebeu do partido aqui em Limeira foi a candidata Érica Tanque. Ela recebeu R$800 mil do PL. Tá? A maioria do valor. Eu vou publicar uma matéria daqui a pouco no site da Tribuna sobre esse assunto. Ela que mais recebeu. Os outros, o Betinho está em segundo com pouco mais de 800 mil,
Em terceiro está o Mitsunaga com 148 e o Murilo lançou até agora apenas 29 mil com recursos próprios, sem dinheiro de partido. Então, dependendo da situação e as cidades, o partido pouco manda. É evidente que a Érica tem o apoio do candidato, do deputado, então talvez tenha sido isso o dinheiro que ela recebeu. Foi a maior parte do dinheiro. Ela foi a que mais arrecadou até agora na campanha, quase já bateu o patamar que é 1.200.000, ela está com R$1.010.000 de arrecadação até o momento. Tá certo. Vamos para o último tema, temos pouquíssimo tempo para a gente discutir, tema do doutor Renan, esse sim, o julgamento implacável das redes. Hoje em dia todo mundo se acha no direito de julgar, mas não só se você é bom, se você é ruim, se você foi bem, se você foi mal, mas existem alguns julgamentos meio fora de lugar, viu? Eu já estou até dando a minha opinião. Vamos lá, doutor. Eu concordo. A intenção de trazer esse tema é justamente isso, Beto. As redes sociais são um meio de liberdade de expressão, concordo e defendo que não deve se restringir rede social, não deve se restringir liberdade de expressão, você tem que dizer o que você pensa e pronto, acabou. Eu acho que falta no brasileiro um pouco de julgamento de caráter próprio, sabe, o bom senso. Se uma pessoa se dispõe, no caso nós estamos falando das eleições, a ser candidato ou ser candidata, você tem que entender que ela está se dispondo a ocupar um cargo público e tem que levar isso com seriedade. Né? A gente não pode pegar uma pessoa que está pleiteando um cargo público e pode ser haver um prefeito, uma prefeita e começar a chacotear essa pessoa. Né? Então, existem coisas que são toleráveis e existem coisas que são falta de bom senso. Né, que não deve ser tolerado. Você tem que lembrar que aquele cara vai representar você, querendo ou não, eventualmente. Então, poder discordar da opinião, falar, olha, essa fala não foi boa ou não foi boa, eu acho interessante, mas colocar como se fosse uma orelha de burro, né, chacotear, isso não é interessante. Né? Então, acho que o respeito ele precisa imperar em qualquer esfera da sociedade, inclusive na esfera política, na esfera pública. Né? Então, as redes sociais elas estão quebrando muito isso. Antigamente, 20, 30, você sabe disso, né? Se colocava uma foto de uma pessoa numa revista, nem era nada assim. Nossa, a cidade inteira já falava, ficava todo mundo empavorosa. Hoje em dia, se faz uma montagem no Instagram e se publica isso aí de forma anônima e tal, e aí aquela pessoa vira motivo de chacota de uma coisa que não é bem por aí, né? Então, eu acho que as redes sociais elas precisam... Não é as redes, é o ser humano. Tá? Porque quem fabricou a rede foi o ser humano. Quem posta é o ser humano. É o que eu falo das armas. O pessoal fala muito de porque a arma... Viu, mas a arma não mata ninguém. Quem mata é um outro ser humano. A arma ela é um instrumento, né? Como uma faca uma cadeira pode matar alguém de qualquer forma. Então a rede social em si ela não faz nada. Quem faz é o ser humano por trás da rede. Né? Então eu acho que usei a rede social para dizer que nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, a gente precisa ter um pouquinho mais de bom senso, né, um pouquinho mais de respeito pelo próximo. Nem tudo que pode se fazer deve se fazer, e é bem quisto. Né? Tá. E aí, muitas vezes, o feitiço vira contra o feiticeiro. Cláudio, para a gente arrematar 2 minutinhos aqui, e, bom, lembrando que já tivemos adolescentes que tiraram a própria vida. Por conta de rede social. Exatamente. É o famoso bom senso. Cláudio, vamos à sua análise agora para a gente fechar. Concordo plenamente. Eu acho que a questão da rede social... Ela trouxe uma liberdade tão grande, né, para as pessoas, que as pessoas perderam a noção do bom senso na hora de se comunicar, na hora de emitir suas opiniões, né? E isso daí tem levado grandes problemas às redes sociais, né, principalmente àqueles mais afoitos, né, os mais radicais, e tirando o bom senso. Quando você acaba com o bom senso, existe uma forma de você eliminar esse bom senso. É bloquear aqueles que estão fazendo isso, apenas isso. Aqueles perfis que fazem essas postagens. E não toda uma rede. Eu também concordo. Agora, quando você pede para uma rede bloquear esses perfis que estão fora do bom senso, que estão pregando intolerância, ódio e outras questões a mais, e essa rede social, por questão
de dizer e a falar da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão ela não é total, né? Ela não é isenta de controle, aí você tem que punir como está acontecendo, ou seja, a legislação de um país ela tem que ser obedecida para que o país tenha a sua soberania. Se a rede social não aceita essa determinação de punir esses perfis, então ela corre o risco de acontecer o que está acontecendo aqui no nosso país com o X, que tem esses mesmos problemas na Europa e, como eu disse anteriormente, nos Estados Unidos, né, e na Austrália. É uma questão de, sabe, bom senso. O que você prefere? Você prefere tirar 38 perfis altamente nocivos ou você prefere que a rede social inteira seja proibida por uma questão de defender uma suposta liberdade de imprensa? Por isso que eu digo, o bom senso realmente, como disse o Dr. Renan, é fundamental nessa hora. E as pessoas, infelizmente, perderam o bom senso. Vamos colocando então assim um ponto final no nosso debate farol desta sexta-feira, mais uma vez agradecendo aqui o meu companheiro Antônio Cláudio Bontorin. Bontorin, segunda-feira então programa especial aqui do nosso farol, conto mais uma vez com a sua participação, excelente final de semana e até lá. Até lá, Beto, até lá, doutor Renan, até a próxima sexta, quando estaremos no debate aqui novamente falando de Limeira, a antivéspera do feriado de aniversário da cidade, e até segunda-feira. Um ótimo final de semana a todos e até segunda, Beto. Doutor, valeu. Como sempre, muito obrigado, meu amigo. Parceria aqui. Lembrando, finalzinho do nosso programa, a democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. E assim concluímos a nossa semana, concluímos o nosso debate. Convido você a estar conosco na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, com esse programa especial que abre a semana que comemora o aniversário de Limeira. Até lá, ótimo final de semana. O mundo político da cidade de São Paulo aguardava com ansiedade, não só da cidade de São Paulo, talvez quase de todo o Brasil, o mundo político. A pesquisa que saiu ontem a respeito da eleição da cidade, da maior cidade do Brasil. E esperava-se que o tal Pablo Marçal tivesse despencado nas pesquisas, porque ele surgiu, fez um alvoroço, mexeu na política tradicional, ganhou adeptos em toda parte. Eu cruzo com pessoas aqui na minha cidade que falam, se eu morasse em São Paulo ia votar nele. Ele foi massacrado por todos os jornais, continua sendo. Jornais, revistas, sites, rádios, porque ele é uma coisa nova e ninguém quer coisa nova na política, não é verdade? Pois bem, ele não despencou, aumentou a sua rejeição. Isso era mais ou menos óbvio. Mas ele está empatado com os políticos tradicionais lá de São Paulo, que estão em campanha há muito tempo. E ele surgiu do nada, em termos da vida pública. E uma coisa que eu admiro nele, não sei se ele vai ganhar a eleição, se seria um bom prefeito, quero falar de outra coisa. Inteligência emocional. Ele é um cara tranquilo. Ele dá entrevistas, é massacrado e não se perde. Diferente de um Bolsonaro no passado, que passou por a mesma coisa que ele passou, só que o Bolsonaro se perdia no seu temperamento. E ele comentou sobre um livro que eu li 20 anos atrás, o Pablo Marçal leu, Inteligência Emocional, de um psicólogo chamado Daniel Goleman, que escrevia no New York Times e fez um livro muito interessante sobre isso. Porque não adianta as pessoas serem simplesmente inteligentes, se elas não tiverem inteligência emocional de enfrentar as intempéries da vida, que sempre vão surgir. E quem reage de forma negativa ou batendo de frente com as dificuldades
ou se abatendo frente às dificuldades, acaba ficando para trás. Pablo Marçal mantém-se calmo, mesmo sendo massacrado pela mídia. Isso é uma coisa boa para a gente pensar nesse final de semana. Estou até pensando em reler o livro, porque é muito bom. Pode ver, pessoas inteligentes que você já conhece e que ficaram para trás, se você analisar, grande parte do fracasso delas, ou pessoal, conjugal, profissional, deve a ver com temperamento, a falta de inteligência emocional nos momentos mais críticos. Inteligência emocional leva as pessoas ao sucesso, qualquer tipo de sucesso.